Hoje a aula é de semiologia cardíaca, então nós vamos fazer o exame físico do nosso paciente. E a semiologia, o exame físico da semiologia cardíaca, ele consiste basicamente de 3 partes, que é inspeção, palpação e ausculta. Do ponto de vista cardiológico, a percussão ela oferece pouco resultado clínico e ela está indicada apenas quando você pensa numa hipertrofia cardíaca. Aí você vai ter uma submassa 6 aumentada no pré-córdio. Mas, via de regra, a gente resume a inspeção, palpação e ausculta. Lembrar que a inspeção e a palpação, ela, via de regra, é feita simultaneamente, porque dessa forma você aumenta a acurácia dos métodos. A inspeção, ela poderá ser feita com o paciente sentado, como está a nossa paciente, com o paciente em pé e com o paciente deitado. Bom, a inspeção ela visa inicialmente observar alterações possíveis e até mesmo a normalidade. Por exemplo, um dos fatos que nós avaliamos na inspeção é o tipo de tórax. O tipo de tórax pode ser normolíneo, brevilíneo e longilíneo. Qual que é a importância disso? A importância é que, dependendo do tipo de tórax, o ictus pode estar alterado em relação à posição de um para outro. No caso, um ictus de um paciente normolíneo, ele tende a estar posicionado no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Já no paciente brevilíneo, o coração ele tem uma posição mais deitada, então o ictus ele estará mais lateralizado, próximo à linha axilar anterior e mais próximo do 4º espaço intercostal. No caso do paciente longilíneo, o coração ele tem uma postura mais verticalizada, então o ictus ele está mais deslocado para a direita e mais próximo ao 6º espaço intercostal. Lembrar que o ictus ele representa o choque da ponta do coração contra a parede torácica. E ele pode ser tanto visível quanto palpável, ok? Além de avaliar o tipo de tórax, nós vamos observar se o paciente tem alguma deformidade. Além de avaliar a parte anterior, nós temos que avaliar o dorso do tórax também do paciente, porque ele pode ter uma cifoescoliose, alguma alteração congênita decorrente de problemas de parto, qualquer alteração que ocorra, isso pode causar uma alteração estrutural no tórax. Novamente agora, na parte anterior, algumas alterações anatômicas do tipo pectoris excavatum, pectoris cariniforme e, dependendo da intensidade, pode inclusive rechaçar ligeiramente o coração para a esquerda. Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente vai pedir ao nosso paciente para deitar, o paciente vai deitar com a cabeça para cá, o examinador ele fica sempre à direita do paciente. E nós vamos fazer a inspeção tangencial, então eu assumo uma posição a nível do tórax do paciente e a inspeção frontal. Isso vai me permitir avaliar assimetrias torácicas, permite melhor avaliar a presença do pectoris excavatum cariniforme. E também, por exemplo, um paciente já idoso, tabagista, ele provavelmente vai ter um tórax em tonel, onde os diâmetros antero-posterior do tórax eles podem estar alterados, aumentados. Ok? Bom, feito isso, completar a inspeção. Então, além das alterações anatômicas e estruturais, a gente pode observar outras alterações, tipo coloração da pele, rubor, cianose, palidez, icterícia. Tudo isso é visível. Presença de massas pulsáteis, alterações do tipo abaulamentos ou depressões, cicatrizes, manchas, telangiectasia e não devemos esquecer de avaliar a jugular. A jugular, normalmente em decúbito dorsal, a jugular ela pode estar cheia e isso não representa nenhum problema. Mas se a partir de 30 graus, senta por favor, se a partir de 30 graus, paciente semi-sentado, a jugular estiver
cheia, túrgida, nós vamos dizer que se trata de uma turgência jugular. E nesse caso, é um indicativo de alguma patologia no coração direito. Então nós fizemos toda essa avaliação e junto nós temos que fazer a palpação. A palpação, uma das coisas que a gente tem que avaliar é a temperatura. Sempre avaliando as regiões contralaterais. Agora nós vamos chamar um aluno para nos auxiliar no exame da palpação. Então, olha só, toda alteração que a gente observou na inspeção, ela deverá ser palpada. E além da palpação daquelas alterações que a gente observou, a gente vai observar a temperatura, e a temperatura geralmente é checada com o dorso da mão. Vamos lá. Igual nossas mães faziam, né? Então, compara. Outra coisa que a gente tem que avaliar, então a palpação ela é feita usando o dorso da mão e comparando as regiões. Pode ser que tenha aqui uma área de hiperemia, uma área de dolorimento e se tratar de um processo inflamatório. Então nós temos que avaliar. Outra coisa que nós vamos avaliar é o frêmito, tá, Gabi? O frêmito você vai usar a palma da mão, a mão espalmada e palpar nas regiões de focos de ausculta. Então aqui, ó, nas regiões aórtica, pulmonar, região de tricúspide, região de mitral. Na verdade, o frêmito, ele representa um sopro que é percebido através da vibração na parede torácica. Tem outros lugares que a gente pode perceber? Sim. Por exemplo, regiões de carótida. Então nós temos que palpar também as regiões de carótida, de um lado e de outro, isso. Nas regiões de subclávia, ok? Porque são pontos que podem haver estenose e tem uma doença chamada coarctação de aorta, em que você vai observar diferença de pulso. Feito isso, nós estamos concluindo a parte de inspeção e palpação. Agora, nós passaremos para a ausculta. Para a ausculta dos focos, a gente localiza a fúrcula external. 4 centímetros abaixo, a gente vai encontrar o ângulo external, ou ângulo de Louis. Caminhando para a esquerda, isso daqui é o segundo espaço intercostal. Segundo espaço intercostal. Para external, nós encontramos o foco pulmonar. Vamos lá. Foco pulmonar. Segundo espaço intercostal à direita, para external, nós vamos encontrar o foco aórtico. Base do apêndice tifoide. Apêndice tifoide. Na base dele, ligeiramente à esquerda, a nível do quinto espaço intercostal, nós vamos encontrar o foco tricúspide. E o foco mitral, ele está localizado no quinto espaço intercostal, então localizamos de novo o segundo, na linha hemiclavicular, nós vamos descer até o quinto espaço intercostal. E então aqui é o foco mitral e ele coincide com o ictus. O foco aórtico acessório, ele está localizado entre o pulmonar e o tricúspide, a nível do terceiro, quarto espaço intercostal. Então, aqui nós vamos auscultar o foco aórtico acessório. Nós devemos lembrar que a ausculta cardíaca, ela deve ser feita no mesocárdio, todo o mesocárdio, na região paraesternal, dos dois lados, na região cervical, por causa das carótidas, e na região supra e infraclavicular.
e na região axilar esquerda. Interescápulo vertebral também para eventualidade de dissecção de aorta. A ausculta cardíaca, ela vai identificar os sons do ciclo cardíaco. B1, fechamento de tricúspide mitral. B2, fechamento de aórtica e pulmonar. Dessa forma, nós concluímos o exame cardiológico. Fato importante que às vezes o aluno tem dúvida é a respeito da posição dos focos em relação à localização anatômica. Na verdade, o foco ele é uma representação do ponto de melhor identificação de ausculta, não necessariamente relacionado com a região anatômica a ser auscultada. Tomando, por exemplo, a base do coração, ela está mais voltada para a esquerda, porém o foco aórtico ele é perceptível com melhor intensidade na paraesternal direita, nível do segundo espaço intercostal. Então isso não quer dizer que a válvula aórtica esteja localizada à direita, mas sim que a parte de maior sensibilidade é nessa região. A mesma coisa com relação ao foco mitral. A válvula mitral ela não está localizada no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular, mas é a projeção onde melhor se ausculta. Dessa forma, a gente convenciona de utilizar essas referências sem a relação direta com a posição.